começo com... Sim, se quiseres. Então, eu perguntei ao Tomás se lhe pareceria possível que nós pudéssemos criar um mundo verdadeiramente erótico, ou seja, um mundo em que nós pudéssemos ser verdadeiramente criadores, seja através de obras ou através dos filhos. E tomamos. Antes de mais, acho que é importante, a conversa não ficar só entre nós dois, mas que pudesse estender-se a toda a gente. Bom, isso é uma referência a Platão, não é? Platão fala da vontade humana de alcançar um anseio profundo do humano, alcançar a imortalidade. E diz que há duas vias, isto no livro Banquete, Diálogo, Banquete. E diz que há essencialmente duas vias, a via da criação das obras e a via da criação dos filhos. Parece-me que isso já acontece, não é? Isso é o que acontece. A criação e a procriação. Acho que tem acontecido raramente na história, de forma muito pontual, de forma muito excepcional, momentos de reflexão, de insurreição, de interrupção. Mas, infelizmente, não é aquilo que determina permanência ou maior permanência, ou aquilo que determina os factos mais duradouros da história. E, portanto, coletivamente e historicamente, acho que a criação são instantes, comparados depois com o tempo posterior, são irrupções que têm consequências muito profundas na história humana, mas normalmente não perduram, são situações de exceção. Podemos pensar porque coletivamente não somos capazes de manter esse estado de criação partilhado. Isso acho que é o maior, um desafio tremendo, mas realmente não é isso que predomina o universo. Quando existe algum fluxo e a criação coletiva é verdadeiramente partilhada, as alterações sociais e económicas são muito profundas, depois leva muito tempo a ser repostas ou serem interditas, serem repostas. E na verdade é como se fosse algo relativamente rápido no tempo histórico, mas que deixa marcas profundas. Porque é que isso não é continuado? Penso que porque é que isso não tem consequências ou não tem continuidade mais longínqua? São questões muito profundas que têm a ver com porque é que o homem, o humano, no fundo, tem medo. Tem um medo profundo, tem um horror profundo desse estado de criação permanente. E nós estamos nesse momento. Sim. Então, porque é que nós preferimos viver esse medo a escolher
será que pode haver uma escolha? No fundo, não seria uma escolha, seria seguir o caminho que nos seria mais íntimo. Sim. Quer dizer, isso já é intimamente, isso pode ser partilhado com as relações pessoais. Mas se fosse partilhado verdadeiramente nas relações pessoais, então sentir-se efetivamente. Agora, talvez seja partilhado pontualmente nas relações pessoais também. Sim, sim. Mas as relações pessoais não são as relações sociais todas, não é? É diferente. E isso não domina, não predomina essa vontade de criação, não predomina nas relações sociais, não há um estado de criação predominante das relações sociais. Mas pode haver um estado de. Pode haver um estado intimamente. Até mesmo as próprias relações. Para um criador-se, talvez, sim. Para a maioria das pessoas não creio. Não creio que haja, porque pronto, devido ao estado do mundo, não é? Mas eu acho que, tendo em conta o estado do mundo, temos de criar outras imagens. Sim. Nem ter pensado nessa imagem erótica. Não é tanto imagens, novas imagens que precisamos, nós produzimos já imagens, não é? São novas relações, novos regimes de economia. As pessoas falam a minha posição, eu acho que com este regime económico, social e financeiro, o que predomina é a destruição, é a autodestruição, e não a criação do bem, a criação do bem. Acho que aí tem que ser com mudanças que começam na pessoa, com certeza, mas que se estendem ao tecido social todo. Só alterando profundamente a sociedade, o regime, neste caso o regime sobre o qual nós vivemos, o capitalismo, que não é um regime assente na criação permanente, ou não é um regime assente no dom, não é um regime assente na dádiva, não é um regime assente na partilha, tem pressupostos completamente contrários. Depois pode distribuir um pouco mais ou menos bem a riqueza, mas o seu fundamento não é esse. É baseado na chamada mais-valia, na expropriação, na exploração, etc. Portanto, isso é um modelo. Isso é um modelo e, portanto, modela mesmo. Modela mesmo as relações sociais. Mas tu fazias esta pergunta, qual é a relação que tu fazes entre essa pergunta e o teu desenho e o teu desenhar? Eu estava a falar sobre essa relação que eu sinto de eu desenho e do nada acontece-me poder criar. E eu posso criar, mas eu não possuo aquilo que eu crio e eu não tenho qualquer propriedade. Ou seja, eu penso que o ato de criação, o gesto de criação, é no fundo totalmente distinto disto que nós estamos aqui a falar. E eu penso que seja um gesto profundamente erótico nesse sentido. E eu comecei a perguntar-me se eu poderia, se é possível, espraiá-lo. Ou seja, que todos nós pudéssemos ativá-lo de um modo amplo, de um modo também como também estamos socialmente, ou seja, um modo de como podemos olhar uns aos outros e sentirmos que somos frágeis, seres em
em aparição e em desaparição, e honrarmos isso, e não tornar isto turvo. E essa é a relação que eu sinto com o desenho, que é estou, no fundo, nua de tudo, em relação com aquilo que eu desconheço e a ver o movimento. E o que sinto nesses momentos é algo de profundamente alegre. Não quer dizer que não exista uma angústia, que é essa angústia de não conhecer, essa angústia de desconhecer, mas existe este outro lado de uma angústia, da alegria, e que faz com que, quando eu venho falar contigo, ou quando vou falar com qualquer desconhecido, seja qual for o momento, essa alegria ela continua a acompanhar-me. Ela é de facto significante, ela fica em mim. E eu questionava se não seria possível partirmos daí, partirmos desse nada, porque nós precisamos, obviamente, das nossas questões de sobrevivência nutridas. Mas, posto isso, não existe um grande luxo que nós precisemos. Para além desta enorme sorte que é existirmos neste preciso instante em que estamos. E estarmos, no fundo, conscientes disso. Porque o que eu sinto que o capitalismo faz é ele retira-nos a consciência de que este preciso instante, ele vai passar, mas ele foi imenso. E retira-nos também o lugar do imenso em nós. Ele subtrai. O que eu sinto que o capitalismo faz é ele subtrai a essência das coisas. E ele apresenta fórmulas. Até há pouco estávamos a falar sobre a agricultura, sobre as sementes. O que é que o capitalismo faz à semente? Ele pensa numa semente, pensa como é que é possível tornar a semente mais rentável. Então ele vai empobrecê-la de modo a obter mais lucro, não é? E de modo a que aquilo que nós vamos consumir será absolutamente mais empobrecido, o que também nos fará mais empobrecidos, não é? Ou seja, o modo como nós comemos pode fazer-nos pensar melhor ou pensar pior. E aquilo que nós consumimos hoje em dia é material empobrecido, seja o que nós comemos, seja o que nós vestimos, seja aquilo que nos rodeia, não é? Está implícito neste empobrecimento, que, por sua vez, existe em grande quantidade, mas individualmente empobrecido. E, no fundo, esta é a relação que eu sentia da pergunta inicial, que também é uma questão de pergunta que eu já venho fazer há muitos anos, mas com variações, não é? A frase vai se modificando ao longo destes anos. No fundo, a pergunta é sempre se é possível um outro mundo. É sempre essa questão que me acompanha. Sim, mas eu acho que essa pergunta é a pergunta que pressupõe ou que sim, que pressupõe que possa haver uma relação entre a arte e a política. Eu julgo que tu não queres dizer isso. Eu julgo que tu não queres dizer que através da arte se possa fazer um mundo diferente. Porque a arte o que faz são obras. E as obras não tocam ou não alteram a organização social, do que eu estava a falar, das relações sociais. Portanto, a arte é incapaz realmente naquilo que se dedica do seu elemento de ação, fazer uma obra. Ela pode ter consequências na consciência, na sensibilidade, na espiritualidade da pessoa.
das pessoas, mas ela não atua, ela não organiza, ela não reorganiza. Uma obra não reorganiza de outro modo a sociedade. E, portanto, aí acho que ela pode ter uma ética, e tem, a arte, mas a meu ver não tem uma política. Por isto, porque o seu elemento de intervenção, se calhar já ia dizer mais, o seu elemento de ação é a obra. E seja qual for a dimensão da obra ou a duração da obra, para haver arte há qualquer coisa, por ínfimo que seja, por precário que seja, por efêmero que seja. Pode alterar a sensibilidade, pode alterar a consciência e a espiritualidade de quem vê, mas não organiza, ou não reorganiza a sociedade. Portanto, nesse sentido, eu acho que o desenho, o desenho, se tu pensas nessa questão do mundo, é para lá do desenho, é para lá daquilo que ele pode. Daquilo que ele pode comunicar. Bom, e acho que não é somente no tomar de consciência, no tomar de posição natural, tem que ser uma transformação, não tem outra maneira de dizer, económica e social profunda, que pode originar outras formas de produzir, porque o problema é, enquanto não se toca, não é na distribuição, porque na distribuição, mesmo alguma esquerda, mas claro, fala também de uma outra distribuição da riqueza. Mas o problema, o fulcro da questão não é a distribuição da riqueza, é o modo de produção. Sempre foi o modo de produção. E enquanto não se tocar no modo de produção capitalista, a sociedade não muda. Que é um modo de produção baseado na apropriação do valor, um modo de produção baseado naquilo que se chama tecnicamente a valorização do valor. Quer dizer, o que importa, na verdade, não é responder a necessidades humanas, é que a valorização do valor seja sempre maior, seja sempre mais grande. Essa é a história do capitalismo em 5 séculos, é a história de que, na verdade, não é a produção da mercadoria não é o centro, não é aquilo que está no centro da vontade de produzir, para suprir e para responder àquela necessidade, porque nós temos capacidade de produzir para não haver fome no mundo, nós temos capacidade para nutrir 3 humanidades. Portanto, isto é uma coisa absurda, colossal, não é um problema técnico, não é um problema de capacidade de produção, é um problema do modo de produção. Mas se nós temos que um problema do modo de produção, mas imaginar que de facto temos a possibilidade de criar mais um modo de produção. Isso é a história. Se os seres humanos não vão novamente perverter, não é? Ou seja, a mim parece que tem que existir algo para além dessa diferença do modo de produção, algo de forma íntima, porque enquanto o homem, a mulher, enquanto os seres acharem que existe essa virtualidade da vida implícita no lucro, mais valia, eu não sinto que seja possível uma outra organização. Sim. Então, mesmo se nós modificássemos a produção, algumas, o mesmo formato voltaria a acontecer. E tu transformas as pessoas também. Tu transformas realmente a materialidade, a socialidade, transformas as pessoas. A maioria tem interesse
esse. A mercadoria foi um pretexto na história do capitalismo. Foi um pretexto, depois deixou de ser pretexto para ser mesmo suprimida, ou tendencialmente suprimida na atual fase, por dominar a finança. Portanto, o símbolo está feito na sua gênese desde o início. Desde os primeiros mercadores, é um regime que está feito para dinheiro que gera mais, que possa gerar mais dinheiro. Não produção que possa cobrir, que possa suprir, que possa responder às necessidades chamadas de subsistência. Mas isso não sabemos se poderá haver outro, não é? Não sabemos se poderá haver outro regime para além deste, em função das opções e da posição do curso da sociedade. Não sabemos se deixa. Sim, sabemos. Acho muito difícil. Acho que é possível pensar numa alternativa, porque é urgente pensar numa alternativa, mas se ela é realizável, não sei. Portanto, nesse sentido, eu acho que tudo o que tu falaste a propósito do desenho, do teu desenhar, mais exatamente, está em contrapé, está em contradição com todos estes princípios que regem o nosso regime económico e social. Sentes uma impropriedade, sentes que não há posse, sentes um despojamento, portanto, tudo isso são contrários e isso me espanta. Eu acho que isso é genuíno do próprio ato de criação, esses sentimentos do que tu falas. Acho que são, quer dizer, todas as artes, pode-se ler nos escritos de artistas, nos documentos, há esse sentimento muito estranho de suspensão da identidade profissional, da identidade social, da identidade até familiar. E no momento de criação, essa suspensão, a pessoa desidentifica-se para poder criar, a pessoa parece ser ninguém para poder ser outra coisa ou outra pessoa, criar outra coisa. Essa desidentificação, acho que está no âmbito, essa desidentificação de si, está no âmbito do ato criativo. Longo explicar porque é que isto é completamente o nosso regime económico ou social, porque o nosso, quer dizer, que nos rege, porque é a relação entre o mesmo e o outro que está aqui implicada e na arte predomina, para poder haver criação, predomina sempre a relação com o outro, o devir outro, e não o retorno ao mesmo. Essa desidentificação pode ter diferentes nomes, por exemplo, a Sofia Malbrenner, dos famosos textos da arte poética que ela escreveu, no final dos livros de poesia, fala da despersonalização, mas no fundo o que ela está a querer dizer é a mesma coisa. Só consegue escrever poemas quando atinge um certo grau de despersonalização e não se esforça por isso, é uma conjunção. E essa despersonalização acontece e ela é como que um meio, diria até um médium, se não houvesse muito nebulosa em torno deste termo. O Duchamp também usava mesmo termo para uma razão, médium,
passador. E quanto mais despojada, a Sofia fala nisso, quanto mais despojada for essa despersonalização, quanto mais profunda, maior será, mais potente será a obra, menos próximo da contingência da sua vida, da sua pequena vida, será a obra, será mais distante, será mais universal, não deixando de ser singular. Não deixando de ser singular com uma universalidade abstrata, mas mais potente será com essa despersonalização. Eu penso que é isso que estás a falar quando falas de não sentir posse, não sentir propriedade, de sentir nudez, de sentir que a pessoa está nua de atributos, nua de qualificações, nua de identificações. Penso que é disso que se vai falar. Sim, é mesmo de aprovações. Aprovações, sim. A pessoa está inteiramente numa para um nada, para um nada. É aquilo instante. Mas eu faço também. Se a pessoa não pode estar dependente da aprovação eventual que ela possa vir a ter socialmente, é quem vê, é crítica. Então, eu sinto quase aquela urgência de voltar ao princípio das nossas conversas, a relação entre isto, tudo isto e o amor. Porque, no fundo, no amor não existe propriamente essa despersonalização. Mas existe esse desnudar, existe essa desapropriação, existe. Sim, também existe uma entrega ao outro. Eu acho que não pode haver arte sem amor. Acho que não é possível criar sem amar de alguma maneira. Uma vez que se vai entregar, vai-se ligar qualquer coisa, vai-se dar qualquer coisa. Mas a inversa não é verdadeira. Pode haver amor sem arte. Como é que nós podemos ir para o amor como vamos também para a arte? Ou seja, sem essa propriedade, sem essa possessão, sem tudo aquilo que fomos educados, não é? Eu acho que não é possível de outra maneira. Tu não possuis a pessoa, as pessoas. Elas não são tuas propriedades. É uma relação que não é de ter, é de ser com ela, é de ter qualquer coisa, é de fazer ser com ela, fazer ser e criar vida com ela, com os amigos, com os amantes. Eu acho que isso não é possível de outra maneira, numa relação de domínio ou de posse sobre a pessoa. Nesse sentido, há um parentesco muito profundo com o objeto, ou com de arte, ou aquilo que resulta da ação do ato criativo. A pessoa chegava a dizer, há um aforismo muito curioso que diz que qualquer coisa, para o sentido, estou a dizer, estou a citar a memória, que não é possível criar sem amar a humanidade. Mas o que é isso? Nem que seja, podes não amar tal ou tal pessoa, não fazes a obra, pode haver obras dedicadas em particular a tal ou tal pessoa, mas o destino da obra, sendo a humanidade, sendo o seu horizonte, digamos, de expectativa, implica um amor por essa humanidade. Senão tu não chegavas a criar, por mais triste que possa
ser poema, o mais melancólico possa ser poema, ou mesmo trágico, ele em si é um ato que contradiz a destruição, contradiz a morte, contradiz. Ele por existir, e pode ser, volto a dizer, melancólico, triste, é um ato por si mesmo que remete para o nascimento, remete para a origem e não para a morte, para a destruição. Independentemente daquilo que ele veicula, pela sua existência, por ele se levantar frente ao tempo, frente àquilo que acontece. E acho que a pessoa tem uma razão muito profunda. Uma razão muito profunda, porque está a dizer que tem que ter pelo menos alguma. Quer dizer, eu tenho sentido pelo menos que vale a pena, porque não fica, não é para mim, não estou a fazer para mim. Eu já estou a fazer, a partir do momento que eu estou a realizar, estou a exteriorizar, já estou a fazer para um outro. Muito tempo eu achava sempre que o amor tinha algo de muito concreto, acima de tudo, a ver com o outro que está fora de mim. E depois de passar por muitas metamorfoses, no fundo, eu acabei por semear em mim a ideia de um amor por este ser que eu sou, que eu não possuo, me foi como que emprestado. E pergunto se seria possível eu ter amado antes de ter sentido este amor em mim, não é? Então, esta ideia de amar primeiro, se não está acompanhado depois a necessidade de um amor imenso pelo próprio ser que cada um é. Estás a falar de um amor por si? Sim, próprio? Sim. No fundo, não é possível amar a Deus sem amar-se a si próprio. Sim. Mas não acho que eu acho que só se uma pessoa se amar a si mesma enormemente, e não se trata de se colocar num lado superior, pelo contrário, é esta ideia de que nós somos, de que existem ligações muito profundas entre nós nos sentidos, nos pressentidos. E muito tempo de perceber isso, perceber como o meu ser é muito diferente se eu conseguir sustentar algo rigoroso. E ao mesmo tempo, então, o meu Deus é tão do outro, como o outro do outro, percebes? No sentido que eu não me pertenço. Não sei se consigo dizer-te exatamente outra vez, mas se antes de construir esta outra ideia de humanidade, não devíamos ter tentado conseguir esse lugar em nós. Por favor, partilhem connosco as vossas sensações. Eu só posso falar uma coisa, eu percebi todo o tempo, falei para ela a palavra amor como horror. Eu falei, horror? Não, é amor. Não sei que Freud vai falar para mim, mas foi difícil. Muito irônico isso. Muito irônico. Se calhar, deixamos assim em suspensão.
Não sei se alguém Não quer querem. retomar. Não sei, não quero falar um pouco dos poemas. Sim. Dos poemas, é dizer muito. Estes textos surgiram por razões muito próximas do que estamos a falar. Eu senti que a Catarina procurava nos desenhos o instante em que se gera a vida, em que há a origem da vida, em que subitamente uma determinada matéria que está inerte, que está inorgânica, se sente, se auto-afeta. Isso é quase um milagre que acontece quando a matéria se torna viva. E tive a sensação que ela muito delicadamente e cautelosamente procura que esse instante lhe aconteça no desenho. É como se a origem do desenho tivesse que coincidir com a origem da vida. E os textos, os fragmentos que escrevi, penso que querem ressoar isso, esse momento que me pareceu primeiro pelo motivo da transfusão, uma palavra que aparece muito nos primeiros, passagem do líquido, de uma substância líquida para outro meio, que essa passagem implicaria sempre o acontecimento da vida. E isso fascinou-me porque nela é como se procurasse isso em qualquer forma, não é uma forma deste ou daquela matéria orgânica, deste ou daquele órgão, deste ou daquele corpo. São figurações dessa abstração da vida, porque ela abstrai, porque não se fixa, penso eu, um elemento particular de um corpo, de uma forma de vida, de uma forma de um animal, de uma planta, etc. Mas procura, na verdade, detectar ou encontrar aquilo que é comum ao fenómeno da vida em todas as espécies, em todas as formas, em todos os fenómenos. E julgo que os fragmentos procuram tocar nesse ponto, no momento em que a origem da vida apareceria com a origem de um design, no começo de um design. Esse instante fosse a junção das duas origens. Portanto, depois citei esta formação final, que é faça-se como se fosse aquilo a que o desenho responde. O desenho, a sensação que tive é que intimamente havia um imperativo que o desenho, que estes desenhos respondessem, ou que respondem. Como se eles respondessem a esse imperativo, faça-se vida. Neste caso, através de matérias extremamente simples, assim, papel, extremamente reduzidas, papel, tinta da China, um pouco mais. E que há uma resposta a essa pulsão que tem a ver com aquilo que nós falamos, da criação, da permanente, de fazer vida. Se nós, relativamente, tomássemos como divisa o faça-se vida, a nossa sociedade seria muito diferente. Se fosse esse o nosso imperativo coletivo. Obrigada. Escrevi às vezes com uma ideia muito vaga, portanto, sem ter nenhum desenho à frente. Tem uma espécie de
também 2 encontros, que vêm, portanto, originais. E outras vezes escrevi mesmo diretamente frente a um desenho. Havia um particular ou outro que me tocam particularmente. Portanto, não propriamente um método de escrita. Muito cedo percebia que eram fragmentos, que eu não queria fazer, que era procurar esse instante, essa cintilação, que seriam, portanto, breves, seriam os próprios muito breves, para ir ao encontro desta, aquilo que há pouco tentei dizer, procurar tocar, dar a ver um instante em que a vida se origina. Portanto, não queria fazer um discurso muito articulado, porque não queria. Senti que não devia fazer. Mas isso é muito inconsciente, não é? As coisas vão acontecendo e não há uma programação deliberada. Foi a partir dos 2, 3 primeiros textos fragmentários que eu percebi para ir ao encontro seriam também o mais possível ir ao encontro do desenho, daquilo que subjaz aos desenhos, da própria vida que os atravessa. Seriam textos breves, textos muito breves, às vezes uma frase só. Muito bonitos, obrigada. Obrigada, Tomás. Muito obrigada.